Ao centro da arte, o logo mostra de literatura. Abaixo, logos do FAC, Tech Sound, Pergunta Fixar, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Mostra de Literatura Podcast. Estamos aqui no último episódio de 2025 e talvez seja o episódio que me deixou mais feliz, porque além de estar com pessoas altamente qualificadas, eu estou com amigos, pelo menos assim eu os considero. Tenho aqui meu querido amigo, escritor Tiago Moisés. É uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente. Cristina Moisés, produtora de cinema, uma querida amiga. O grande ator Tito, não é isso, Tito? Sim. E a nossa figurinista Suzana. Atriz. Olha, atriz também? É atriz. Bacana. Eu quero dizer que esse programa, ele tem uma finalidade também social. Além de falarmos sobre livro, leitura, literatura, bibliotecas e os desdobramentos de um livro, a gente também tem uma função que auxilia pessoas em vulnerabilidade social vivendo em comunidades mais periféricas. Então, para cada participante desta mesa, nós vamos doar uma cesta básica para famílias que vivem na cidade estrutural. Então, nosso programa hoje tem 2 blocos, então aqui só são 5 cestas, mas a gente vai doar mais cestas. Tem o Marcelo Curretier, que talvez participe online, a gente está com problema de conexão, a doutora Ana Maria, que também está com problema de conexão, e na segunda parte do nosso episódio estará conosco o Tim Martins. Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero começar o nosso bate-papo com Cristina Moisés. Cristina Moisés, quem é essa mulher que todo mundo quer tê-la nos projetos culturais, nos filmes e tantos outros projetos? Primeiro, boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Ou boa madrugada. É verdade. Nós sabemos. Então, eu agradeço por estar aqui mais uma vez, porque eu já participei de um podcast aqui também com esse mesmo objetivo com fim social, para doar cestas básicas, né, que é o projeto Literatura Cura. Já trabalhei em vários eventos, né, com Andrei. E no nosso último podcast, quando você falou sobre doar uma cesta básica, o nosso querido amigo, o escritor Tim Martins, falou que dentro da cesta básica seria bom ir um livro junto, porque aí ficaria completo essa questão do social, da literatura, da cultura, da arte. E eu falo tudo isso, reforço, porque eu, Cristina Moisés, sou produtora cultural, trabalhei praticamente a minha vida toda como produtora cultural, mas de 2004 para cá eu trabalho em produção de cinema. Então, eu sou produtora de cinema e produtora cultural. Mas trabalhar com eventos como os seus sempre me atrai muito, porque eu trabalhava dessa forma, né, Tiago? Fazendo vários eventos também beneficentes, e eles eram artísticos, culturais e beneficentes, onde eu também recebia alimentos não perecíveis e fazia uma doação para o Hospital do Câncer Infantil. E eram saraus, todos. Sempre o meu objetivo é levar a arte, a cultura para toda a comunidade. E incluía os meninos de rua, para eles terem condições também de ter acesso à cultura, à poesia, à literatura, à música, enfim, era esse o meu trabalho aqui em Brasília. Promover o acesso, né? É importante, porque geralmente, e aí eu estou generalizando de propósito, a efervescência cultural ela fica basicamente nos grandes centros. E é mais difícil ir para as periferias. E desde aquela época eu sempre trabalhei com a inclusão, porque a inclusão social não é você
criar eventos separados para PCDs ou para isso ou aquilo. É estar todos inteirados no mesmo evento, seja PCD, meninos de rua, ou seja, é dar acesso para todos, né? Bacana. Porque todos, até aqueles que não têm condições de pagar, né? Sim. Porque é um problema sério você ir num teatro, que é caríssimo, o próprio cinema, os ingressos são caríssimos, porque estão todos em shoppings, acabou o cinema de rua, onde poderia ter os ingressos mais baratos. No Rio, ainda tem alguns cinemas de rua. Então, eu digo que aquilo que era praticamente viável para qualquer pessoa que era ir ao cinema, por exemplo, hoje em dia já não é. Hoje em dia já tem um dificultador grande, porque o ingresso é caro, se você vai no shopping, tem um estacionamento, se você leva os seus filhos, aí é a pipoca, é a Coca-Cola, ou seja, como é que se diz, como é que eu posso falar? O cinema, né? De vez de ser um entretenimento que poderia ser mais popular, se tornou agora para pessoas mais classe média alta para cima. E vira um custo para a família. Sim. Porque quando você sai, aí tem que comprar o lanche, a pipoca, o refrigerante, o suco, o ingresso. O ingresso por si só Já é caro, hein? É caro, Então, é se isso for aí. em 4 pessoas, olha a fortuna que não dá. É E aí o isso pai e a aí. mãe vão falar assim, nossa, eu não vou mais pro cinema, porque vai ficar muito caro para mim. E aí, aquela referência passa a ser um peso na família daquela criança. E aí o que está acontecendo? Está diminuindo a ida para o cinema e está aumentando os streams, todo mundo vendo televisão dentro de casa. Eu prefiro cinema. Agora passa a palavra. E também no cinema, não só a pipoca, não, porque às vezes também tem, tipo, brinquedos que, tipo, atrai crianças para falarem para os pais comprarem, aí é, tipo, uma fortuna. E fica frustrante, e às vezes é frustrante para os pais não terem dinheiro para poder comprar, porque é um excesso, é um evento de luxo. Agora, fale o seu nome, por gentileza. Titos. Titos. E o que você faz, Titos? Eu sou ator. Olha, que bacana, é muito bonitinho, né? E qual é o filme que você faz filmes infantis? Que filme? Quantos anos, fala primeiro quantos anos você tem, que eu considero ele uma revelação para a idade dele. Quantos anos você tem? 11. 11? Olha, que coisa legal. E você atuou em algum filme ultimamente? Ultimamente não, mas Microfone. ultimamente não, mas há pouco tempo atrás, tipo, último ano, acho que sim. Qual foi o filme que você fez, assim? Seu último filme, a sua atuação? Minha atuação, eu acho que era... Peraí, tô esperando. Eu te lembro da pandemia? Não. A Baleia do Rio Negro. Não, ele trabalhou no Técnico Romance. Você está usando técnico romance com voz. Sim, mas eu tô falando como ator. Como ator Atuação- de atuar. Atuação de voz também é atuação. Tá. Não sabia, não. Mas, ó, eu vi, Titos, eu vi o filme Dilema da Pandemia. Eu vi, e eu fiquei impressionado com a sua atuação, viu? Eu quero te dar um prêmio, cara. Você merece um Oscar, viu? Porque eu fiquei impressionado. Você é um bom ator. E naquela, Já te falaram isso? e naquela que ele só tinha 6 anos. 6 anos, né? Ele fala ultimamente porque demora para o filme sair. Tá foi um tempão que foi rodado. Porque a nossa percepção de tempo não é a percepção da criança. Pois é. Né? Nós que temos assim uma produção, né? E aí a arte cinematográfica ela é muito diferente, porque tem a filmagem, o corte, não sei o quê, né? Exatamente. Tá? Ultimamente para a gente é 5, 10 anos. Para ele é metade da vida dele, né? Mas eu quero fazer uma observação muito importante sobre ele. Ele é alemão, a língua mãe é alemão, e ele fala fluentemente o português. Lógico, a influência do pai, da família dele, paterna, que é toda brasileira. Mas mesmo sendo
todos brasileiros, por ele morar na Alemanha, ele poderia não falar fluentemente, ter sotaque, não. Ele tem uma fluência perfeita, então isso eu... Você achou que ele atua em português, né? Ele atua em alemão. Lá na Alemanha eu vi uma atuação dele em alemão, né? Na escola, que ele fez uma excelente atuação. Mas já que o Titus falou do dilema da pandemia, temos aqui o criador do dilema da pandemia, o autor, o roteirista, o que mais? O diretor. O diretor, E fala um pouquinho desse filme, porque eu achei interessante. Eu vi esse filme na estreia dele no Cine Brasília. Tava bem lotado, viu? Acho que você não tava não, né? Não. Eu tava aqui. Tava na estreia? Tava na estreia. Na estreia ele Eu também tava. Ah, Ele também tá. é engraçado, eu não lembro de você aqui. Eu lembro do Titus. A gente conversou. Então eu tô com a cabeça ruim. Muita gente. Mas fala assim do que foi o dilema da pandemia e para mim foi um marco assim nessa arte cinematográfica, porque o próprio nome já revela muito, né? Mas ele foi um filme assim muito bem caracterizado, bem filmado. E aí me perdoem pela falha no meu vocabulário cinematográfico. Eu não sei os jargões, né, do cinema. Não, mas que isso, não precisa ter nem... Acho até melhor assim, né? Porque às vezes colocar o cinema só conversado entre os entendidos, mas não são os entendidos que vão ao cinema. Às vezes nem assistem um filme quando vão assistir para fazer a crítica, nem assistem no cinema hoje em dia. Recebem uma cópia em casa, assistem numa sessão, às vezes em casa, e fazem a crítica. E o cinema, assim, é interessante porque o filme foi feito durante a pandemia, no lockdown. E na Alemanha o lockdown foi bem pesado, mas aqui também teve, mas lá foi bem isolado. E fazer um filme, né? Porque, assim, a nossa filosofia de trabalho é de fazer filme para o cinema. Mesmo depois de assistir na TV, né? Apesar de que hoje as TVs estão cada vez mais crescendo, né? Cada vez virando um cinema. Mas que o cinema não é só também o tamanho da tela, né? Porque muda a experiência, que é nos detalhes, e também tem a experiência coletiva, né? Das pessoas estarem no cinema, isso muda, né? E é um filme que fala sobre uma criança sozinha, né? Que mesmo tendo os adultos, eles não aparecem, são só as vozes, a gente não vê, a gente só vê a criança. E o fantasma também, não esqueça disso. O fantasma, que tem um fantasma lá que dá um spoiler no filme. E aí que aparece, mas não aparece o rosto, o único rosto que aparece é da criança, e contando um momento que as pessoas estavam isoladas, inclusive vendo muito, foi o momento que cresceu os streamings, você está falando do streaming, né? Eles cresceram muito. Ao mesmo tempo que cresceu o streaming saindo do cinema, é interessante notar também que aproximou muitas pessoas da produção, aumentou uma necessidade de produções diferenciadas do audiovisual, seja séries ou filmes. Então isso é bem interessante porque está coincidindo até das pessoas estarem cansadas do mesmo que é apresentado e buscando mais. Eu percebi muito isso no Dilema da Pandemia, que não é um filme óbvio, porque você vai ver um filme de terror ou um filme de aventura, por mais que você não conheça a história, aquela forma de fazer o filme, aquela trama, não é, Titus? Parece... Sim, está certo. Tipo, uma vez eu vi uma pessoa começando um filme, aí quando eu comecei a ver o filme, eu depois, do nada, depois de ver um pouco do filme, eu já entendi toda a história. Ela me falou um pouco, mas eu já conhecia a história mais, por causa disso. Já sabia o que era a história. Já ficou sem graça? Aí ficou meio sem graça, um pouco, mas só um pouco. Já que era um filme meio, tipo, acontecia muita coisa ao mesmo tempo. Legal. E você quer seguir os passos do seu pai? Você quer ser cineasta? Eu acho que é melhor ser ator. E se eu ser um cineasta, eu acho que um pouco ajuda, que eu não sou tão bom nisso como meu pai. Fica como ator, porque aí você vai ter um trabalho garantido, né? Sim. Como cineasta, você faz um filme por ano, 2 no máximo. E como ator, eu posso trabalhar em vários filmes até no mesmo tempo. Muito então é melhor. Pode ser convidado com vários diretores para atuar no filme. E isso é maravilhoso, você não acha?
Mas eu também gosto de ajudar um pouco meu pai a escrever os roteiros. A minha opinião como criança também, né? Que coisa Aí, bacana. Estou fazendo um filme infanto-juvenil, escrevendo, eu pergunto, que é melhor, nada melhor do que a criança É a para cabeça deles. Exatamente, que é essa. Então, vamos continuar. O do Dilema da Pandemia. Isso. Então é interessante que é um filme que a equipe curtiu, assim, teve a equipe depois para fazer o som, que a Cristina produziu na pós-produção para gravar os outros diálogos, e teve depois o desenho de som, a trilha sonora, né? Muitas pessoas se envolveram, então a Cristina, o Moisés, os atores como o Baiá, Tonelli, a própria Suzana, faz voz. Faz aquela voz, né? O vizinho à frente, exatamente. A Suzana também está no elenco. Suzana Maria, que está aqui. O Tim Martins, que também está no elenco. Von Nunes. A Von Nunes, que foi faz a mãe. Tem o Ricardo Movitz, que atua com o Tim Martins e também assim, várias músicas que estavam guardadas, originais, foram trilha sonora, né? Maravilhosa. Assinada por ele, né? Grande parte da trilha sonora dele. Então o filme tem, mas no set só tinham 3 pessoas. Eu, a Rada, que era a montadora e produtora do set, Rada Nishioka, e você, claro. Você é o ator. Peraí, a Suzana não tava também algum pouco? Não tava não. Ah, não, mas ela fez uma voz também. Ela fez voz. Na verdade, ela fez uma voz também. O Tito tá achando que eu era o fantasma. Eu esqueci. Então, como diz, com outro filme. O outro filme que é a Baleia do Rio Neca. Que ela tá como atriz. Ela tá como atriz. Eu queria perguntar para a Suzana qual foi a atuação dela, a participação nesse filme. Porque você é figurinista, certo? Você trabalhou como figurinista ou como atriz? Puxa o microfone. No Dilema foi a atriz. Se quiser, eu reproduzo aqui minha fala, tô brincando. Foi só um grito. Nossa, falou mais. Não, tinha uma das paramédicas também, mas foi só uma das vozes adultas que não tem rosto. Bacana. Mas você é uma excelente figurinista. Ah, obrigada. Aí já é o second diz. Isso não é um elogio, isso é uma constatação. Ela fez ela fez que está inédito. Tem um filme que é A Baleia do Rio Neca, que foi rodado lá. E ela, além de atuar, que ela faz As Bruxas, é um filme de fantasia, super bonito. E aí ela também fez o figurino, a gente dividiu a direção de arte, ela fez o figurino das Bruxas, o figurino do... Depois posso mostrar a imagem, tá lindo. Acho que você viu, você não estava você estava na pré-estreia, não estava? Do A Baleia do Rio Neca? Não, do Dilema da Pandemia. Sim. Teve um trailer antes, aquele é a Baleia do Rio Neca. Aquele figurino, ali era ela correndo. E eu participei do festival... Como é que chama o Festival de Cinema de Brasília? Que é um nome... Festival do Cinema Brasileiro. Festival do Cinema Brasileiro. Festival de Brasília, né? Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Isso, que é diferente o nome. Mas lembra que nós estávamos juntos e você apresentou o pitch. Ah, isso aí foi no Fest. Foi. E ela falou desse filme aí, da Baleia do Rio Neca. E a Suzana... Isso daí é que fez os conceitos, né, do figurino do filme Hope Killers. Sim, vamos falar no filme Hope Killers, ela fez todo o conceito, né? Todo o conceito. A organização foi de outros meninos. Sim, mas você foi o conceito e foi baseado no seu conceito, que daí... Nos meus desenhos. O nosso... Posso falar uma coisa ainda, rapidinho? Não precisa ser rapidinho, pode falar o tempo que você quiser. No Hope Killers, engraçadamente, eu também apareço no Hope Killers. Também, é? Olha, eu sou a criança no final com... No início. No início com os olhos vermelhos. Caramba, e você não ficou com medo? Não, eu tinha 2 anos de idade. Nem sentiu. O Hope Killers, que o Tito está falando, é esse livro aqui, ó. De autoria de Tiago Moisés. E é um livro maravilhoso, né? Se você pega na primeira página, você não consegue parar de ler. E o nosso trabalho aqui é sobre desdobramentos da literatura. Então, Tiago, além de roteirista, é também escritor. Não sei se qual
qual ordem vem primeiro. O diretor de cinema. Mas falando sobre, assim, mas tá falando sobre escrever. De escrita. Eu não sei porque eu sempre escrevi. Antes de escrever o roteiro, eu escrevia. Sempre tem poemas que eu escrevo, eu sempre escrevi. E eu tenho inúmeros livros inacabados, né? Até graças a, assim, eu estava escrevendo até vários simultâneos, pensando que o próprio Andrei, né, na hora que eu, né, como editor, falou assim, foca num só e para poder terminar, senão não vai terminar nenhum. Que até falando sobre a pandemia, eu terminei durante a pandemia, né? Inclusive, a pandemia influenciou muita coisa que está no livro. Então, acho que não tem antes escritor, roteirista... É uma pessoa só, é uma mistura, né? São duas coisas completamente diferentes. Eu achei interessante quando nós estávamos na Feira Internacional do Livro de Frankfurt. Eu fui para lá com o Thiago, a gente se encontrou e foi uma alegria, né? Aquela feira. É cansativo, mas é muito bacana, não é? É a maior do mundo. É a maior do mundo e assim, a gente encontra editores, agentes literários e a gente lá com Hope Killers, né? Conversando com os editores. E você me falou uma coisa interessante, que o seu processo criativo, ele é tão assim, multifacetado, que você escreve um roteiro pensando num livro, ou o contrário, escreve um livro já pensando no filme, aí você não sabe se vai ser uma minissérie, se vai ser um longa-metragem. Eu achei aquela proposta interessante, porque você não se fixa num quadradinho. O Balé do Helnecker, ele começou como livro. Não chegou a ter um roteiro oficial, assim, vamos dizer. Não, acho que Ele me passou, era mais um formato de livro mesmo, e aí a gente falou, bora filmar. E aí o roteiro foi acontecendo à medida que a gente foi fazendo. E ficou totalmente diferente do livro. E aí, mas isso é interessante porque, assim, é que nem na hora de escrever os personagens. Eu tenho, assim, não criticando, cada um tem a sua forma de escrever, mas eu acho, assim, que não funciona um Deus Ex Machina. Eu vou escrever um personagem e ele vai fazer isso aqui, ou isso aqui vai acontecer. Então, eu determino um destino, e aí o meu personagem está se desenvolvendo e forçadamente parece que é forçado. Eu deixo eles criarem o próprio destino. Então, de repente, eu pensava alguma coisa, mas como ele se desenvolveu de uma maneira que ele vai para outra. Que é mais ou menos a mesma coisa da questão do texto, porque assim, cada obra, ela encontra o seu formato, ou múltiplos formatos, né? Porque o Hope Killers filme não tem nada a ver com o Hope Killers livro. Eu pude explorar no livro várias coisas que não dava no filme, por limites de recurso, por tipo de estética, né? O filme é mais um filme B, né? É um filme com artesanal B, enquanto o livro, ele vai para um terror, ele tem mais detalhes, é mais sofisticado, exatamente. Mas eu gosto muito do filme Hope Killers, né? Eu não sei se ele seria um filme B, talvez B pela crítica, né? Mas eu acho ele tão avançado tecnologicamente, e é claro que por uma questão de recurso financeiro, há uma limitação, né, nos efeitos, né, no figurino. Talvez Suzana pode falar um pouco melhor, porque ela é a figurinista do filme. Mas, assim, eu achei ele, assim, super moderno, muito inovador, né? E eu acho que ele é um filme, assim, sensacional. Eu já vi umas 7, 8 vezes esse filme, né? E o livro também. E Cristina Moisés, ela diz muito isso, o filme não tem nada a ver com o livro. Não são produtos idênticos, são produtos distintos. Primeiro foi feito o filme e depois o livro, porque sempre faz o livro e depois, baseado no livro, faz o filme. Foi o contrário. Eu falo que esse que é o diferencial. São duas experiências diferentes. Mas quando eu falo B, é porque assim, ele vai ser considerado B porque ele não tem o recurso dos grandes filmes, então ele é um filme, mesmo que ele seja arrojado visualmente, ele é um filme de poucos recursos, né? Pouquíssimos, né? Diferente agora que a gente está tendo a possibilidade de trabalhar com alguns recursos, né? Que é, assim, comparado com antes, que é recurso de edital, que permite trabalhar com condições pelo menos mínimas, né? Mas naquele filme ali nós rodamos em 9 dias,
um filme de 40 personagens, não sei. O elenco é quantos maravilhoso, né? Fala aí alguns dos personagens, dos atores, né? Deixar para a produtora falar. Quer falar, Cristina? Mas eu tenho que falar que eu sempre falei desde o início que o Hope Killers, eu dizia que o coração do filme era o figurino, porque foi um figurino todo criado, então ele é original, ele é todo elaborado. Então, eu considero assim, por ter sido feito, né, com poucos recursos na guerrilha, eu tenho assim um xodó pelo figurino. Tanto que quando eu apresentei o filme na rodada de negócios do Festival de Cinema do Rio, a inquisitora que fala, né, da O2 Play, ela fez observação sobre o figurino. Ela fez observação sobre o casaco dos irmãos lá. Dos irmãos, como era o nome dos irmãos? O Nakir e o... O que chamou a atenção dela foi o blazer e estava num tecido brocado, né? Porque aí a Clarice Muniz dando continuidade ao conceito dela. O resto vai para a Casa Amarela, né? Que foi quem aí ela criou 2 blazers, um na tonalidade azul, outro rosa, de propósito, de acordo com cada personagem. Então, chamou muito a atenção o figurino, e eu considerei desde o início sendo o coração do filme, porque o figurino foi muito elaborado, foi muito. E nós tivemos bastante apoios para poder executar aquele figurino tão rico. E na Alemanha, ficaram surpresos com quando eu mostrava ali com o pessoal da área, pelo custo do filme, porque falou, só esse figurino aqui é caríssimo. O figurino e a arte é caríssimo. Foi isso que chamou a atenção. Porque, né E os atores? Os atores nós tivemos... Nossa, os atores são muitos, né? Cite 5, pelo menos. Então, Luciano Zafir. Teve o Luciano Zafir, teve Baiatonelli, Gerry Adriane. O Titus. Olha, não pode faltar o Titus, hein? O Tim Martins. Tim Martins. E Tim Martins vai estar daqui a pouco com a gente aqui. As meninas, a que foi a protagonista... A do Castelo, como é que Karine Barros. Teve até umas importadas. Teve as importadas. A Valerie Campbell, britânica, que veio para poder rodar o filme, é britânica. E a Catarina Pogorilova, que veio da Rússia, para poder fazer também várias importadas. Que teve o nome do que fez, que também é um ator importante, que foi um dos irmãos, que trabalha na Globo. Jack Berraqueiro. É aquele que começa o filme? Jack Berraqueiro é o protagonista, que é o que vive na rua, que ele sempre aparece nesse filme. Jack Berraqueiro. Ele é um excelente ator. Agora, o melhor ator para mim do Hope Killers foi Titus. Você gostou de fazer esse filme? Eu nem lembro. A única coisa que eu não gostei é que o personagem principal não vai dar spoiler, não. Ele ia dar spoiler agora. Ele ia falar do final do filme. Não pode fazer isso. Só o filme. Que o vilão não morre. Falar que o vilão não morre. Isso é o chato do filme, que o vilão Bacana. não morre. Então, pra gente encerrar o primeiro bloco, eu queria que Suzane falasse um pouco sobre essa questão de figurino, porque o nosso trabalho assim, valoriza muito os bastidores. Né? Então, geralmente as pessoas valorizam muito o que está na frente da tela, o que está na capa do livro, mas e quem é que faz a história? Quem é que a equipe técnica, para mim, eu acho fundamental. Desde o produtor desde a equipe de produção e a equipe artística. E o figurino faz parte da equipe artística. A figurinista, como é que fala em inglês? Production design. Em inglês, costume designer. Design é na arte. Então, Suzana, fala aí sobre todo o seu trabalho. No geral, tem alguma pergunta específica? Começa com figurino, porque eu conheci a Suzana como figurinista no ZAN. Porque tem um longa-metragem
do Tiago Moisés, que ele é roteirista e diretor. Foi aí que eu conheci a Suzana. Esse filme foi rodado no Rio, em 2014. Ele já estava morando, o Tiago nasceu, criou em Brasília, cresceu aqui, toda a sua formação foi em Brasília e depois fomos para o Rio, mas a equipe dele é toda de Brasília. E lá no Rio ele gravou o Zan, e aí foi quando eu conheci a Suzana, que foi apresentada, não Caí sei de por quem. paraquedas lá. Oi? Eu não sei quem apresentou a Suzana, e a Suzana fez um figurino maravilhoso também. Qual a no importância Zan. de um figurino assim diferente da forma como você faz para uma adaptação de livro para cinema ou num roteiro original? O que você pensa disso? O figurino ele ajuda a compor a história, né? Igual o cenário, a fotografia, tudo tem que estar caminhando junto com a história. O figurino vai ajudar a entender quem é aquele personagem, porque é uma forma de expressão individual de todos nós, a maneira como nós nos vestimos, né? Você consegue perceber qual é a condição socioeconômica daquela pessoa, como ela se identifica, tudo isso está no figurino. Qual é o estado de espírito dela, entendeu? O que é que ela está passando psicologicamente, tudo isso é traduzido pelo figurino. Fora o que ela passa também, né? Se tem luta, se tem briga, o figurino vai sofrer junto com o personagem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando está sendo montado. Maravilha. A gente vai fazer um pequeno corte e vamos receber Tim Martins. Até daqui a pouco. Vamos falar tudo sobre Tim Martins, que está aqui, o nosso grande querido ator. Obrigado. Cantor também, porque ele é um cara que canta muito. E escritor. O nosso projeto Mostra de Literatura, ele é um trabalho, embora tenha essa força na literatura, a gente trabalha muito os desdobramentos de um livro. E o Tim, eu acho que ele é a representação dessa pessoa, né, que canta, dança, sapateia, escreve, canta e encanta. Né? Então, apresente-se, Tim, para quem não te conhece. Pois é, então. No Hope Killers, especificamente, eu atuei como ator, né? Com um personagem bem interessante que ele suscita um pouco esses questionamentos desses monstros internos da gente, né? O Hope Killers é um livro e um filme que em breve vai vir também em jogos. Por que não, né? Então, porque é interessante essa coisa. O Tiago, ele tem essa condição de fazer várias camadas de leitura, né? Tipo, você enxerga muitas coisas. E o cinema tem muito essa possibilidade de você transcender as linguagens, né? E um pouco é isso que a gente faz, como com música, com teatro, com dança, com literatura. São linguagens que vão se fundindo, né? São maneiras da gente se expressar. O cinema dá essa chance. Então, os personagens do Hope Killers têm muito disso. Essa luta pelos espaços de poder, quer dizer, é uma definição, sempre o Tiago deixa aberto isso. Há pouco a gente estava, outro dia, conversando sobre um outro trabalho, e aí ele não gosta de dar definições, de botar pontos finais, porque são sempre interpretações que cada um vai dando, né? Embora você entenda um contexto e ele direciona para isso, mas fica muito aberto às interpretações, às possibilidades, né, da comunicação. Então, a música é importante, as cores são importantes, a paleta de cores, né, os enquadramentos, né, de como o olhar é direcionado. Então, é muito isso que a gente entende como uma grande arte, né, que é o cinema. Não é à toa que é a grande arte, porque funde tudo isso. Você pode ouvir, as histórias são diferentes. Você pega o livro, Hope Killers, ele é diferente do filme, né? E o filme já dá margem a outras interpretações também, a outras camadas de aprofundamento. E eu acho interessante que é como se outras histórias vão surgindo dentro de uma mesma história. E aí é a coisa do criador, né? Que ele pode criar um outro universo paralelo a partir de um personagem, a partir de um
de um território dentro desse livro. Só uma observação ligada a isso, falando do personagem dele no filme, é que o personagem tem um nome interessante, que é o Homem Possuído por Jerusha. Não tem o nome do personagem. A personagem só tem importância quando é possuído por um outro tipo de vampiro que possui corpos. E aí, esse é o personagem, a pessoa, né, ser humana possuída por esse vampiro. Então, que é o nome, eu me lembro disso, né? Que é o Homem Possuído por Jerusha, que na verdade está fazendo o papel da Jerusha, mas possuindo o corpo. Exatamente. E esse possuir tem essa entrega, né? Que suscita esses entendimentos, né? É muito rico isso, né? Porque você vai dando muitas camadas de interpretação. Antes de você chegar no primeiro bloco, eu esqueci de complementar a tua fala. Num outro programa que a gente fez, e vocês dois participaram, o Tim sugeriu, Tiago, que junto das cestas básicas nós doássemos livros para que fosse um programa, né, de inclusão plena, além de uma inclusão eu chamo de sociocultural. E aí nós não conseguimos colocar livros, porque é caro, a gente tem que saber quem é que vai financiar isso. Mas nós conseguimos entregar as cestas com uma pequena apresentação teatral. Olha que maravilha! Então as pessoas esqueceram por um momento que tinham as cestas e elas ficavam assim estupefatas, olhando os atores, os palhaços. Então foi uma experiência muito enriquecedora. E eu acho que isso é importante, porque é uma experiência humana, né, de ter apresentação, que é o que eu vou puxar aqui. Vou puxar para um experimento terrível, mas serviu de aprendizado, e está ligado a isso, né? Não sei se vocês conhecem o que aconteceu na Romênia, no orfanato, há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, né? Acho que não sei se foi nos anos 80, 70, 90, que eles fizeram um experimento terrível, que fizeram o seguinte, com os bebês no primeiro ano, eles davam tudo. Tinha todas as refeições, a limpeza, as enfermeiras trocavam, cuidavam perfeitamente, mas não davam amor. Não davam nada de amor, mas tudo, as crianças estavam limpas, alimentadas, tudo. 95% dos bebês morreram no primeiro ano, e os 5 que sobreviveram tiveram sequelas pelo resto da vida. E se for o contrário, você dá amor e não tem comida, as crianças sobrevivem, tem uma chance de você ver, ou seja, amor. E o amor está ligado a várias coisas que a arte traz, essa sensação, ela nos mantém mais vivos do que a própria comida, do que o asseio. Então não adianta você dar toda a estrutura se você não dá isso. Então, assim, é legal que o teatro, a apresentação, aquilo, você mesmo disse, elas esqueceram da cesta. Sim. Então, aquilo ali para elas era muito mais... É importante, tocava elas mais do que a necessidade básica delas. Acho que a gente precisa daquilo para sobreviver, mas o que é mais importante para a gente? E a instituição que fez a parceria com a gente e os próprios assistidos ficaram perguntando, mas vem cá, na próxima entrega de cesta vai ter uma apresentação teatral? Lindo, hein? Porque impactou e eles gostaram daquela novidade. Porque a arte, ela realmente transforma vidas. Não é só sobre o alimentar do corpo, é também da mente, do espírito. Alimentar o espírito, né? É o alimento também, né? Não deixa de ser, porque enche de esperança, de possibilidades, sensibiliza para outras... E faz refletir, né? Faz pensar. Exatamente. Um sentimento mais crítico. É um amor, né? É uma prova de amor. Você dá essa possibilidade de abrir os horizontes, né? Permitir essa sensibilidade, o acolhimento que a arte proporciona, né? A atenção, porque quando você para fazer uma apresentação, você se entrega, né? Qualquer apresentação artística é uma entrega de um texto, de uma música, enfim... e aí você permite esse acolhimento para essas pessoas. Naquele lapso de segundo em que quando a gente é criança, a gente vê muito isso, né? Num lapso de segundo, você se vê naquele personagem, você se desloca, né? Sua mente abre para possibilidades, você começa a transcender daquele seu dia a dia, da matéria, que é só o pão
né, que o feijão, você vai para o circo. Então você se vê ali um rei, uma rainha, né, por um pequeno momento, seus olhos se enchem de lágrimas, né? A gente fica com os olhos cheios d'água. Todo mundo já teve uma experiência dessa na vida, né? De você, nem por um breve segundo, você nem percebe, foge da sua consciência. Você é tomado, é arrebatado, né? Isso aí é o divino da arte, né? Em cada um. E ele fala bem, né? Tudo é a troco, canta, dança, sapateia, compõe. Porque é um artista multifacetado. Porque é um tema fascinante, né? Sim. É um tema fascinante. A gente vê... eu imagino a cena quando você colocou essa descrição muito clara da festa que é. Quer dizer, porque além do ok, primeira coisa, o Betinho já, naquela campanha do Natal Sem Fome, né, já dizia, primeiro você dá comida, depois você trabalha outras questões, né, mas o básico primeiro é ok, mas depois que você entrega isso, você vê, olha, mas não é só isso, você possibilita essa transcendência, aí fica completo. Por isso que eu acho que é importante um livro, um disco, algo além na cesta básica, porque é um alimento para a consciência, né? A gente é uma prova de amor, né? Além do que já significa uma cesta básica, né? O alimento para o cérebro, né? Para a consciência, eu acho que é fundamental, né? E a gente está precisando de mais isso na humanidade, né? Cada vez mais a gente precisa de mais arte, né? Cristina nunca pensou em escrever um livro? Não. Não? Não tem essa vontade? Não, ele diz que eu escrevo muito bem, mas eu não nunca tive essa vontade. Eu escrevo muito, mas não despertei. Eu acho que às vezes é o tempo que você tem que dar na sua vida, que você tem uma vida muito agitada, né? Tem. Você tem uma vida de pessoa com produção, tá envolvida com 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Tá no hoje, tá no ontem, tá no amanhã. Pois é, eu desenho muito. E ele até me perguntou se eu não queria voltar a desenhar. Eu respondi que para a pessoa desenhar, ela se entrega ali de uma forma que ela tem que esquecer do tempo. E à medida que as pessoas começam a te interromper, é isso, aquilo, no seu dia a dia da própria casa, aí isso já irrita, perde-se a paciência, porque aí perde todo, vamos dizer assim, o fio da meada. Aí eu hoje em dia não desenho por causa disso. Quando eu era mais nova, eu desenhava, pintava meus quadros, porque a gente tem o tempo e também não é tão cobrado, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, vai vendo outras obrigações. Muitas coisas, né? Além do trabalho, tem a casa também. Aí tem os filhos, aí... Então, eu acho que para escrever a gente tem que ter essa concentração. Eu concordo com ela em relação... Então, a gente está fazendo animação agora, com o Tecnoromance, e esse é um problema grave, porque precisa de muita concentração, e a vida hoje conectada... Hiperconectada, atrapalha, porque tem... E aí, às vezes, eu estou brigando com todo mundo. Eu não estou conseguindo concentrar, porque liga um problema aqui, um problema lá, e precisa de concentração. Né? Eu estou até me lembrando, essa coisa de parar para escrever, estou me lembrando, posso até dar uma dica de um livro? Claro. Rapaz, olha só que coisa interessante, essa coisa de parar para escrever, todo mundo tem que ter uma hora para você compor, né? E se recompor, senão você não consegue, você vive de atropelos. Eu estou lendo este livro aqui, olha só, 3 Vidas, um Amor. Esse livro, o escritor... Henrique Carosi, era um cara muito interessante, estava vendo a biografia dele. Ele tem o sangue latino, mas muito latino, porque é descendência italiana, o Carosi é disso, é do Peru, mora no Brasil, Colômbia, circulou, mas ele, num período de muito estresse, tirou um tempo para se recompor e aí escrever esse livro. Esse livro é daqueles livros que a gente...
serve até como um guia gastronômico e de vinhos, porque ele entende muito de vinho. Está no sangue, né, italiano. É bom para você sentar, para você fazer os pratos do Peru, que tem muitas dicas de pratos do Peru. Rica gastronomia, né, peruana, e dicas dos vinhos. Então, são histórias interessantes, assim, porque eu me lembrei disso, porque você comentou da gente parar para analisar, e foi no período que ele teve, realmente, de muitas situações de problemas de saúde, a vida precisando... Quando a vida precisa, ela te puxa o freio de mão e você não tem jeito, né? Você tem que parar mesmo e se recompor, e desse momento fértil de dor, brotou esse livro que é muito interessante, que eu recomendo. Fala um pouco disso, das histórias de vida, uma história como diz o título, né, 3 vidas, né, e um amor, mas é um amor para a arte, pela arte também, né, e sobretudo da arte, da gastronomia, porque fala de filmes também, tem muita coisa interessante. Mas dessa forma que você falou, assim, só ela parar um tempo, pegar tudo que ela escreveu, pode pegar que ela escreveu no WhatsApp, em e-mail, não sei das contas, uma coletânea de memórias. Isso, né? de crônicas. De crônicas de memórias, porque quando ela vai descrever qualquer estresse, ela vai colocar alguém que ela até gosta e está trabalhando junto, mas ela escreve como se fosse uma personagem. Ela vai descrevendo, sim, o vocabulário para os adjetivos, a construção. Foi uma hora que eu li, que eu me diverti, falei, isso aqui poderia estar... É uma excelente descrição de personagem. Né? Eu poderia colocar e a única coisa que você faz, só muda o nome das pessoas para ninguém se identificar lá, você só altera, né? As pessoas são alteradas os nomes reais. Muda os nomes. Muda os nomes reais e você Mais coloca uma profissão para você. E aí você faz a coletânea, não precisa nem escrever, só altera os nomes e já está tudo lá, só faz a coletânea e põe. Isso aí é muito importante, a gente parar e respirar um pouquinho e organizar as ideias, né? A concentração eu acho fundamental, né? E quando você está fazendo qualquer trabalho de criação, é aquela entrega total. Eu digo que você sai dali do seu corpo e vai para um outro mundo, para outra dimensão. E na hora que dá aquela... que vem e te corta ali, eu acho horrível. Isso é quando eu estou desenhando. Quando eu estou desenhando, quando eu passo por isso, é algo assim que corta e pronto. Aí depois, para voltar, é complicado, é difícil. Aí eu fico chateada, eu não quero mais fazer, pronto, acabou. Eu não tenho essa opção, né? Eu entendo isso, eu não tenho, tá lá até cobrando. Tem que entregar o livro, tem que entregar o roteiro, tem que entregar a animação, tem que entregar no final do ano. Tudo e desse jeito. Villa-Lobos, ele escrevia e as crianças brincando do lado, subindo na cabeça, e ele conseguia ter uma concentração, um foco. É isso que né? Eu acho admirável, né? Eu admiro. Mas eu acho que criança não atrapalha, assim, porque quando ela desenhava mais nova, tinha os filhos. Ou, por exemplo, o meu filho, ele não atrapalha, quem está comentando aqui, ele não atrapalha. Mesmo ele conversando comigo, que é outra coisa. Mesmo ele demandando até, fala assim, você está aí, nem me dá atenção, né? Mas eu dou atenção, mas ele não atrapalha. Essa é uma outra energia, eu acho até que pode ajudar, né? As crianças, você pode até ajudar no processo criativo. Eu acho que são coisas externas mesmo. Porque ali está o seu ritmo, ele está no ritmo dele, é os filhos dele, ele sabe que vão ficar em cima dele. Outra coisa é o acesso externo, uma pessoa que não sabe o que você está fazendo, as crianças sabem o que está fazendo. Ficar em cima, não, ali é uma pessoa que de repente respeita seu trabalho, gosta de você, é uma pessoa bem próxima, mas como ela está ligando para você, ela não sabe. E ela está criando uma interrupção. E às vezes você não atende, às vezes ela insiste, às vezes não assiste, acontece você atender achando que vai ser uma conversa rápida, ou você está esperando uma ligação, você acaba atendendo, então vira uma interrupção, porque a outra pessoa, não estou nem culpando, ela não sabe o que está acontecendo ali. E é muito fácil os acessos hoje. Não é assim, estou em casa, o telefone tocou, não ouviu, assim, se você não atende é porque você não me atendeu. Você não fala comigo, você me ignorou, eu estava precisando falar com você, é urgente, hoje tudo é urgente. É incrível, tudo é urgente. Vivemos uma eterna urgência. O que não é urgente virou urgente. Exatamente. É uma sociedade que ficou ansiosa pelas redes sociais, pelas respostas, as pessoas publicam alguma coisa, online. Mesmo que não liga, tudo online. Fica olhando assim, alguém curtiu? Exatamente. Aí você perde um tempo nesse limbo, no vazio das redes sociais, porque a pessoa que está nas redes sociais, o que ela faz? Teve várias pesquisas agora,
pela primeira vez, é uma geração que é menos inteligente do que a anterior, porque as pessoas não leem, elas não se aprofundam, elas ficam nesse estado de zumbi. E é aquela, só quer ler aquela coisa curtinha, né? Não se interessa pelo aprofundamento, e fica na superficialidade da notícia. Exato. Ou de algum texto. Exatamente, ou de qualquer coisa, isso para as crianças. Eu fico até feliz, assim, natural, mas incentivar, por exemplo, estava até aqui o Titus, perguntar para ele come livros, ele é uma coisa raríssima, tanto que vai falar que ele joga videogame, ou que ele gosta de fazer isso aqui, de que ele não faz esporte, mas toda vez que qualquer um vai, psicólogas, vão colocar assim, mas ele lê muito, isso é ótimo, porque hoje ele é a exceção completa. Quantas crianças ficam horas lendo um livro hoje? São pouquíssimas, né? Você vê no Brasil, então, de livrarias fecharem porque você não tem, né? Estou falando de criança, mas adultos que não leem. E não leem... De onde nós falamos... Que é a tela do celular. E, Cristina, de onde nós gravamos esse podcast, eu tive livraria em Brasília, fechei a minha livraria em 2006. Eu não sei mais se tem livraria de rua, né? Que é um pouco também a questão dos cinemas. Não tem, se tem uma ou outra, mas é raríssimo. Nas entrequadras de Brasília, tinham na entrada das quadras as banquinhas de revista, né? Hoje elas são manifestas, né? Mudaram. Barcas de coco. Você falou que não tem, eu vou aproveitar, deixa, tá perto ali, que Você fez o lançamento, né? Do Hope Killers. No dia 28. No dia 28 e isso, do mês passado. Tudo presente. E o livro está disponível no Sebinho, né? Porque o Sebinho, que é das poucas que é um sebo, além de uma livraria, né? Tem livros antigos e livros novos. Ela tem um movimento, ela é perto da UNB também, que facilita, então tem um público diverso. Acho que tem um restaurante. Tem um restaurante, exatamente, é um restaurante, que ajudou a sobreviver o Sebinho também. Eu fui lá no dia 28 de agosto, né? Dia 28, né? Dia 28, isso. Foi maravilhoso o lançamento. Encontrei meu amigo Tice. Exatamente. Revi Cristina novamente, então foi um momento de alegria. Né? Além do Sebinho, o teu livro está também em diversas livrarias no formato online. Em formato digital. Formato digital, No formato digital online está em todas as livrarias, né, do mundo, que a Pergunta Fixar disponibilizou, e fisicamente está no Sebinho. Sim, bacana. Ótimo, muito bom. E Tim, você também é escritor, não é isso? Pois é. Eu estava me lembrando, a gente falando do modo de compor, né? Eu não sei, eu ia te perguntar, Tiago, quando, por exemplo, escrevo meus livros, eu tenho, às vezes até para fazer os personagens também. Os personagens têm perfumes, tem música, tem tema, tem tudo. Tem roupa. Mas não vai aparecer em cena. Ok, mas é para minha psicologia. Processo de criação. Do personagem que eu vou fazer desse novo trabalho do Tiago. Eu já fiz todo o perfil psicanalítico dele e já estudei e achei, inclusive até mandei mensagem. Olha, Tiago, sua obra-prima é esse novo trabalho, eu acredito. Pelo menos até agora, pode ser que depois venham outras, né? Porque ele é muito rico em termos de psicologia, a profundidade dos personagens, assim, um elogio público aqui. Tem que falar mesmo na cara da pessoa. Sim, é verdade que tem que ser dito. Não, mas assim, cresceu muito como roteiro, sabe? Como escritor. Porque a análise psicanalítica das personas são muito grandes, sabe? Muito profundas, com várias camadas. Então, assim, quando eu vou compor, eu gosto de ouvir música específica, às vezes tem a ver, por exemplo, um livro que eu escrevi, Fluxo e Refluxo, Poesia Livre a Navegar no Planeta Água, que tratava sobre a questão da água e a questão da água ser mãe da vida no planeta. Aí tem uma questão relacionada com a mãe de Jesus. Tudo tem são várias metafísicas aí. E eu via muitas músicas nesse sentido. E aí entrava numa sintonia, começava no processo de criação, tipo, tomava café da manhã e começava a escrever o dia inteiro e até flow mesmo. Assim, perdia a hora mesmo lembrava depois de comer, no final da tarde, assim, num grau de concentração e hiperfoco muito grande.
mas muito prazeroso, nada desgastante. E foi um trabalho muito leve para mim, também por causa do tema. Embora eu fizesse questões de denúncia com relação à privatização da água, questões relacionadas à poluição do meio ambiente, enfim, tratava-se de poesia. Então, era um livro que me deu muito prazer em fazer. Mas eu ia te perguntar, Tiago, como é que é o seu processo criativo? Como é que você senta para escrever? Você precisa estar quieto, no silêncio, ou no meio do caos urbano, você consegue? Depende. Eu tenho que estar num silêncio interior. Às vezes pode até ter uma bagunça acontecendo em volta, mas eu estou separado dela, estou distante dela. Então, acho que o silêncio ele é interior, né? Às vezes eu posso colocar, dependendo... Porque depende muito, né? Escrever, você colocou geral. Um roteiro é diferente de um livro. Para mim, um processo tem uma pequena diferença. A do roteiro, eu gosto de colocar, por exemplo, música, uma trilha sonora, porque já pega um ritmo, apesar de que pode funcionar para livro também, e para o livro, às vezes eu posso colocar uma música, mas às vezes para o livro eu pego o silêncio e eu crio um ritmo, porque eu vejo assim, são caminhos diferentes para poder explorar. No livro eu posso fazer algo que eu não posso fazer no cinema, que é explorar muito. Você falou da questão interna, a gente explora a questão interna por imagens, diálogos e atuação no cinema. Na literatura, esse processo interno ele é transformado ali na prosa e na poética, né? Na palavra que vai ser escolhida, num ritmo. Não é só escrever a palavra, né? Não é um montoado de palavras. Existe um ritmo que é escrito, existe uma forma que o leitor ele vai estar comendo aquele texto. E eu escrevo como se eu estivesse lendo, né? Lendo e acompanhando a história. Por isso que eu vou lá ligando para a história. Então, é aquilo. Pode estar uma maior guerra acontecendo ali. Se ela não está indo para mim ali, maior bagunça, eu vou lá e eu fico também hiper focado. Se alguém fala comigo, só se alguém for chamar, eu posso até falar assim, oi, não vou prestar atenção. Se alguém for chamar, aí quebra a concentração. E aquilo, eu preciso né, que a Cristina falou, de concentração. Você falou aquilo de cheiro, de tudo. Eu tento me colocar eu falo como leitor, como que eu faço quando eu leio? Eu tento me colocar no lugar da personagem no ambiente. Eu tento ver o ambiente, sentir o ambiente e mesmo que não esteja diretamente no texto, como você falou, ele está ali, né? Ele está no subtexto, né? Mesmo, né, numa obra literária, você tem um subtexto, ele está no subtexto, ele está nas entrelinhas, ele está às vezes num ritmo, às vezes ele está na sequência de palavras, ele está dizendo e ele começa a criar ambientar, porque eu acho que a primeira coisa que o leitor tem que estar, primeiro ele tem que mergulhar dentro daquele universo, aí depois você brinca, né, e não deixar ele distante. Eu não quero, na verdade, um leitor, que nem eu não quero no filme um espectador, eu não quero um leitor, isso é uma relação de distanciamento, né? Então eu tento ter essa intimidade, de passar essa intimidade com quem, né, vai... Tem uma coisa interessante que você falou aí da diversão, enquanto está escrevendo. Eu me lembro que o Carl Gustav Jung, ele falava assim, né? Quando ele ia fazer análise psicológica, tem a técnica, o cara estuda toda a técnica. Estude a técnica, mas na hora que estiver lidando com o paciente, esquece e deixa acontecer. Ou seja, se divirta, né? Você fica pensando na técnica... Não, porque você diz tudo, porque a técnica, você estuda muito a técnica para você não pensar nela. Isso. Porque ela já entra na sua intuição. Ela já faz parte. Por isso que é importante, por exemplo, ler muitos livros, ver vários filmes que tenham valor artístico, né? Às vezes é bom ver uma porcaria, ler a porcaria, você só não quer porque perde mais tempo lendo, né? A porcaria. Mas é bom você cria uma biblioteca mental para o seu inconsciente, você vai alimentando, e eu fazia isso até quando eu fazia, desde novo, quando eu fazia a prova. Eu chegava, não estudava nada para a prova, até para vestibular, e aí eu até ficava nem dormia direito para ficar meio sonolento e deixar no estado meio de torpor para deixar meio consciente, porque você é meio consciente, ele sabe onde está. Então é isso. Porque se você fica pensando na técnica, você fica muito tecnicista, você fica Ficou meio chato, né? Um filme, porque você vai respeitando regras e você não respeita
o teu processo criativo. Exatamente, fica academicista, fica uma coisa toda, ele fica encapsulado, ele fica uma coisa, exatamente, tira a parte da paixão, é a parte que é subverter. Inclusive é bom dominar a técnica, você subverter. Mas, Subverter amigos, infelizmente o nosso tempo acabou e a gente precisava de mais 20 programas como esse. Então vamos fazer nossas divulgações, né? Isso. Né? Porque tem Assim, vários trabalhos que estão sendo executados, realizados e tem que ser finalizados, né? O Hope Killers, que é um filme que ainda está nas plataformas, no Now. Quem quiser ver Hope Killers está no Now, onde o Tim Martins é um dos atores. Aliás, o Tim Martins está em todos os filmes de Tiago Moisés. Que maravilha. Eu sou aqui a produtora de Tiago Moisés, de Tim Martins, que eu trabalho com ele não só com cinema, trabalhava com ele nos meus saraus, onde ele sempre cantando e lançando os livros, né, Tim? Nós íamos sempre, éramos chamados para ir para programas de televisão para fazer o lançamento do livro. Então, eu digo que tem o Hope Killers, que está no Now, está em várias plataformas. Agora ele está sendo vendido no Sebinho, então prestem atenção. Tem o Dilema da Pandemia, que vai voltar para os cinemas. E já está saindo aí o Técnico Romance, que vai ser finalizado, é um longa de animação, que é também de Tiago Moisés e Tim Martins, está no elenco. E eu vou dar um spoiler que já vamos entrar agora para o ano que vem, fazer um novo filme que eu peço que o autor fale o nome do filme, porque eu considero grande, eu me perco. Mas é um longa também, de terror psicológico, que essa que é a linha que ele trabalha, Ele né? fala sobre literatura. Com fantasia. Ele fala sobre literatura. Tem pessoas que você não sabe, né? Que são personagens literários que não tem. Tem vários. Qual é o nome do filme? Por favor, o autor, fale o nome do filme. Um monstro que reside na casa acima da colina. Quem está falando que o Tim falou sem citar? Título poético. Ele vai fazer uma casinha, assim, ele vai, o monstro que reside na casa acima da colina, faz uma casinha. E eu agradeço que, após a pandemia, que a cultura, né, todos os artistas ficaram completamente parados, estagnados, a partir daí surgiram os editais, né? A Lei Paulo Gustavo, a PNAB, que isso continue, porque mesmo você realizando com uma quantia que não é consideravelmente alta para o audiovisual, mas permite que você faça um bom filme e trabalhe com a economia criativa, que é contratando uma equipe técnica, né, de produção e artística para trabalhar. Então, eu acho isso importante. Então, eu peço que os editais continuem cada vez mais, abrindo mais editais, porque isso é que está dando a força para que todos os artistas sejam os criadores, os artistas e todos que trabalham, como você falou, por trás dos bastidores, possam trabalhar. Porque quem vive da arte é um caso muito sério. Eu acho que você citou os dois, acho que a gente é obrigado, e é obrigado mesmo a falar. Já falaríamos por agradecimento que ela está falando agora, que é através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que é a Lei Paulo Gustavo, que é o Tecnoromance, que ela está com o Projeto Crises, e o outro é o Aldir Blanc, que é o monstro, que é o PNAB. Inclusive, vocês podem utilizar esse programa para divulgação lá dentro da prestação de contas de vocês. Então, muito obrigado, Lei Paulo Gustavo e o PNAB, a Aldir Blanc. Ele também está no monstro com um personagem assim, bacana, que eu considero bem. Então, Tinho, nós estouramos o tempo já. Em 10 segundos, né? Deu o teu recado final aí. Não, só agradecer, parabenizar pelo programa, pela editora Pergunta Fixar, que realmente é uma editora que se preocupa com cultura. Recomendar, porque como o Thiago falou, está em todas as plataformas, o livro Hope Killers. Recomendo também este livro que eu falei, 3 Vidas, Um Amor, do Henrique Carozzi, que está na Amazon. E parabenizar
você por mais edição desse programa e que continue mandando firme aí, porque realmente tem muita cultura para ser mostrada. Num próximo episódio vamos ter Tim Martins exclusivo, porque ele tem muito conteúdo. Mas muito obrigado, Cristina, Tiago, Tim. Agradeço. Foi muito bom. Acho que esse foi um programa, a gente está finalizando, e não por ser o último, tá? Porque, né, o último é só uma questão de posicionamento. Calendário. De calendário. Boa. Mas foi muito bacana fazer. Esse foi demais, porque eu disse no início, você não estava aqui, eu estou fazendo esse programa com pessoas com quem eu tenho uma afinidade, tenho admiração e considero amigos. Então é isso. Claro. Dito isso, o nosso tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima.